Fiz propostas, as pessoas querem ouvir propostas. E eu não sei se vocês perceberam, parece que o debate agora voltou para o nível de nobreza, porque quem não é civilizado não veio, moleque não veio, homens que abandonam não vieram. E tem meses, há meses e meses, que os meus apoiadores vêm insistindo que eu converse com o Pablo Marçal. E quanto mais eu pesquisava sobre o personagem, mais curioso e interessado eu tinha passado a ficar. Através de alguns amigos em comum, nós nos conectamos e tivemos uma longa e boa conversa. Mas hoje eu disse a ele, francamente, que eu não tinha certeza de se ele era simplesmente um personagem bom de venda, que domina técnicas de persuasão, mais um impostor, ou se ele era uma liderança política que merecia atenção. O Pablo me disse que era para valer, que utilizava técnicas de persuasão, mas era sempre para falar a verdade. E me disse que recebeu uma revelação de que seria presidente do Brasil. Eu não fui convencido, e aí eu sugeri uma entrevista. Após meses de idas e vindas, a gente combinou uma data. Só teve um furacão aqui na Flórida e a entrevista foi adiada. Até que então ela foi remarcada para hoje. Eis que pela manhã eu recebo a ligação de alguém da equipe do Pablo, uma pessoa que goza inclusive da minha enorme estima e credibilidade, e ele, constrangido, me disse que o candidato estava preocupado com a entrevista. Acima de tudo, que ele não gostaria de entrar em um determinado assunto e tocar em um determinado nome. Você deve estar adivinhando em casa. Esse nome e esse assunto eram Alexandre de Moraes. Eu respondi que naturalmente era impossível fazer uma entrevista sem abordar o nome de Alexandre de Moraes, o mais importante da política brasileira. Mas que o Pablo podia ficar à vontade de não me responder as perguntas que eu faria a ele. E é claro que todos os jornalistas que se prezem devem perguntar a qualquer candidato qual é a posição dele diante dos desmandos que acontecem no Brasil. O coordenador do programa de governo do Pablo Marçal é um dos objetos das reportagens, da série de reportagens da Vaza Xande, da Vaza Toga, da Vaza Jato do Xandão. E é importante que o povo brasileiro saiba o que ele pensa a respeito desse assunto. Não faria sentido nenhum que eu, que cobro a todos, inclusive ao presidente Bolsonaro, ao governador Tarcísio, ao André Mendonça, que se posicione a respeito desse assunto, não cobrar do candidato a prefeito de São Paulo, que tem, é verdade, despontado nas pesquisas. Eu respondi que em entrevistas eu sou livre para perguntar o que eu quiser. E o entrevistado é livre para responder ou não o que ele quiser. Ok? Que não existe jornalismo sem isso, mas eles insistiram, explicando que o Pablo Marçal tem casos a serem julgados em breve. Todos nós estamos acompanhando o pedido de impugnação da candidatura dele. Eu reiterei a minha posição, disse que eu entendia a delicadeza do momento, mas que o povo brasileiro tem o direito de saber a posição do candidato à prefeitura mais importante do Brasil nesse tema. Sugeri ainda, e reforcei, que ele poderia dizer que não vai abordar o assunto justamente por conta dessa posição difícil na qual ele encontra. Nós ligamos a ligação, cerca de 30, 40 minutos depois, eu recebi uma nova ligação da mesma pessoa, da campanha do Pablo Marçal, reiterando o momento difícil, que haviam conversado com os advogados, e aí ocorreu uma questão chave. Em cima da hora, a informação de que, se eu insistisse em abordar o tema Alexandre de Moraes, a entrevista seria cancelada. No dia, com todo o anúncio feito, com o estúdio da TV Flórida, que foi fechado hoje só para essa entrevista, com funcionários pagos à disposição, e com vocês, o público, os eleitores de São Paulo e do Brasil inteiro, aguardando. Eu disse ao Pablo, na verdade, a assessoria do Pablo nesse momento, que esse era um direito do candidato, mas que eu faria questão de explicar ao público o que ocorreu. Eu fiz questão de explicar o que ocorreu. E o que ocorreu, em português, bem simples, foi: Pablo Marçal arregou.